Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. E hoje é o dia 21 de novembro. A nossa leitura se encontra em Efésios capítulo 1, versos 20 e 21, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Paulo aqui então está orando pelos cristãos de Éfeso, para que eles possam entender três coisas importantes. A primeira coisa é que eles precisam ver, entender a esperança do chamado de Deus para a vida deles. A segunda coisa, a herança que os espera nos céus. E a terceira coisa, o poder que Deus colocou à disposição de cada um de nós. E quando ele fala de poder, ele vai então dizer que esse poder se manifestou na vida de Jesus em três aspectos. O primeiro, a gente viu ontem, foi quando Deus o ressuscitou dentre os mortos. O segundo, a gente vai ver hoje. Deus o colocou com esse poder acima de todo principado, poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Esse texto fala então de algo que já havia sido profetizado 1000 anos antes pelo rei Davi. O Salmo 110, verso 1, que é um salmo extremamente conhecido, inclusive muito conhecido na música clássica aqui na Europa. Muitos compositores como Handel utilizou esse texto para colocar uma música sublime, que é que a gente canta em latim, que é Dixit Dominus, assim diz o Senhor. E é assim que começa esse texto. Assim diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus pés por escabelo dos... Desculpa, eu vou ler tudo de novo. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que coisa maravilhosa. E esse texto, então, a gente encontra o cumprimento desse texto nesta oração de Efésios, capítulo 1. Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso é realidade, isso é verdade. Mas será que você sabe disso? Você já parou para pensar que o poder que Deus colocou na sua vida é um poder de ressurreição, mas também é o mesmo poder que faz com que todos os inimigos do Senhor caiam de joelhos diante dele? E o Senhor utiliza os inimigos como escabelo de seus pés. Que coisa importante. Muitas das vezes a gente anda, corre, vive como loucos, sem saber que temos um poder que Deus colocou na nossa vida para vencermos o mal e o pecado em nós. Não nos outros, mas em nós. E olha que interessante que Paulo vai dizer mais tarde nesta carta à igreja de Éfeso. No capítulo 6, verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 4 inimigos, talvez porque existam quatro estações, não as estações do Vivaldi, maravilhosas também, ou de outros compositores. 4 ventos em Apocalipse, 4 inimigos. No Antigo Testamento, no Salmo 91, que começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, eu conhecia de cor esse texto quando eu era criança lá em Cabo Frio. 4 inimigos também no Salmo 91. 4 inimigos em Efésios, talvez seja uma coincidência. Mas talvez seja porque a sua vida é feita de 4. 4 estações, por exemplo. Aqui na Europa elas são extremamente bem marcadas, né? Você sabe exatamente quando a primavera chegou, quando o verão chegou, quando o outono, agora estamos no outono, e quando o inverno chega. São os tempos diferentes da nossa existência, da nossa vida. 4 inimigos em Efésios capítulo 6, verso 12. Talvez seja uma coincidência. Talvez não. Mas o mais importante aqui é que Cristo reina sobre todos esses poderes. São utilizados aqui termos políticos, né? Principados, potestades, poderes, todas essas coisas vêm do mundo político, né? Talvez o mundo político seja do inimigo. Mas o importante aqui é saber que Cristo já venceu tudo isso. Então, para quem você deve olhar?
Percebam que aqui você não está lutando contra a carne e contra o sangue. Não estamos lutando uns contra os outros. Como tem acontecido muito na igreja, não na igreja de Cristo, mas numa certa igreja. Falsa esposa. A verdadeira esposa ama a Cristo e luta contra o mal, e nunca contra o outro. Essa é a esposa do Senhor. Se você diz do mal do seu irmão no Facebook, talvez é porque você ainda não seja esposa do Cordeiro. Porque no dia em que você for verdadeiramente, você vai parar de fazer isso. Viu? Hebreus capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Esse texto de Hebreus capítulo 2 vai também citar um salmo de Davi, onde fala que a autoridade foi dada ao homem sobre os animais, sobre a natureza. Mas com a queda, o homem não pôde utilizar essa autoridade. Então, ele diz, mas agora nós vemos Jesus. Jesus que se fez menor do que os anjos para provar a morte por você e por mim. Nós o vemos agora coroado de glória e de honra. E isso é pelos séculos dos séculos, diz Apocalipse. Toda a glória, toda a honra, todo o poder, tudo foi dado a Jesus. Quem você está vendo hoje? Para quem você está olhando hoje? Nós vemos Jesus, diz o texto. Você precisa ver Jesus. Quando você vê Jesus na sua vida, a sua vida muda. Você não fica mais olhando para o outro. Já percebeu que em Hebreus capítulo 12, se não percebeu, leia a palavra de Deus, você vai ver. Quando as pessoas correm, elas correm olhando para Jesus. Nas arquibancadas, no estádio romano, se você já foi em Roma, ou mesmo em Paris, no Champ de Mars, você vê que o Champ de Mars em Roma é uma linha direita assim, dos dois lados tinham arquibancadas, as pessoas estavam sentadas do lado, homens, geralmente, mulher não era permitida entrar em estádios, e os homens corriam no meio, e eles olhavam para frente. E o Hebreus diz que a gente olha para Jesus, não olha nem para fulano, nem para ciclano, nem para a esquerda, nem para a direita, a gente olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, você vê um Jesus coroado de honra e de glória, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Alfa e Ômega. É este Jesus que você deve seguir. E quando você segue a Jesus, ele te dá poder sobre todo o mal e o pecado que te domina. E que não deve mais te dominar. Porque o seu Senhor é o Senhor Jesus, Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe.